Graças a paz, meus irmãos, muito bom dia, que o eterno Deus continue te abençoando juntamente com a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para poder compartilhar com você nessa manhã. O texto bíblico nos diz, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, no seu início, que a multidão se aproximava de Jesus. E Jesus, como uma forma de estratégia, ele se assentou em um barco para poder falar para a multidão. Aqui nós já aprendemos que a autoridade de Jesus dispensava qualquer expressão corporal e não tinha nenhuma ajuda de sonoplastia. Jesus ensinava calmamente ali a multidão através de parábolas, linguagens figurativas, que usava questões do dia a dia para que o povo entendesse, aqueles que realmente tinham o coração voltado a entender. Primeiro, Jesus ele falou a respeito da parábola do semeador. Uma semente caiu ao pé do caminho, veio as aves subtrair o inimigo, outras em pedregais logo nasceram, mas por não ter profundidade, vindo o calor, o sol queimava e ela morria. Outra semente era lançada em meio aos espinhos, que fala do sufocamento, da labuta, do dinamismo, da correria do dia a dia, e sufocava e ela morria. E outra semente era lançada em boa terra, lembrando que a terra é o coração. Uma produzia 30, a outra 60 e a outra 100. Louvado seja Deus. E aí Jesus vai dando a sequência de ensinamento. Depois ele fala a respeito da parábola da candeia, né? Depois fala da parábola que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia uma semente. E por último ele fala da parábola do grão de mostarda. E no versículo 35 em diante, Jesus, dentro daquele barco, ele fala para os discípulos: passamos para outra margem. E a Bíblia diz que quando eles estavam ali no meio das águas, se levantou um grande temporal de vento e as ondas estavam lá entrando naquela embarcação e o vento era contrário. Mas a Bíblia diz, a partir do versículo 35, do capítulo 4, que Jesus estava dormindo na popa ali numa almofada. Porque aquele dia foi castigante, aquele dia foi cansativo e Jesus estava dormindo ali, ao ponto dos discípulos o acordarem e dizer: Senhor, não te dá que perecemos? E a Bíblia diz que Jesus se levantou e disse: aquieta-te vento e cala-te mar. E ali cessou aquela tempestade, se fez uma grande bonança. E aí Jesus ele direcionou uma indagação àqueles discípulos, perguntando: por que sois tão tímidos? Ainda vocês não têm fé? Louvado seja Deus. Então aqui nós entendemos que Jesus ele estava dormindo ali por quê? Porque aquele que tem convicção da identidade que tem, até no meio da tempestade ele dorme. Louvado seja Deus. Mas essa pergunta que Jesus ele fez ali aos discípulos nos faz, neste momento, nesta manhã, analisar. Quando Jesus perguntou para ele: por que vocês têm tão pouca fé? Vocês são tímidos. Então aqui fala a respeito da timidez. Às vezes você serve o Senhor, mas você não tem sinais. Você é tímido. E a palavra de Deus diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus ali, quando ele falou no versículo 35, passemos para a outra margem, o que Jesus estava falando ali? Não importa o que acontecerá, nós vamos passar. Não importa se haverá tempestade, não importa se haverá luta, eu vou estar com vocês, passemos. Então aquele que falou passemos é aquele que garante a vitória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora eu te pergunto, a base de raciocínio: aquele que deu uma ordem ao vento, louvado seja Deus, e ao mar, ele não pode dar ordem à situação que você está passando? Ele não pode acalmar a tempestade, a luta, a prova, a adversidade da tua vida? Aí Jesus te pergunta nessa manhã: por que você é tão tímido? Aleluia. Não tens fé? A fé é convicção, certeza daquilo que tu aguarda e tem certeza que você receberá a vitória. Então usa a autoridade. Por que sois tão tímido? Louvado seja Deus. Deus ele conhece o teu endereço.
Ele sabe quem você é, de onde você veio, o que você está fazendo. Você lembra lá em Atos capítulo 9, quando Deus deu uma ordem para Ananias e disse a ele assim: Ananias, vai lá na rua chamada direita, na casa de Judas, e lá tem um homem que é de Tarso, o nome dele é Saulo, e ele está orando de joelhos. E eu já revelei para ele que mandaria você lá e imporia as mãos sobre ele, para que ele fosse curado daquela cegueira e fosse batizado com o Espírito Santo. E Ananias questionou, mas Deus falou: Ananias, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar a minha palavra. Glória a Deus. Então Deus, ele acalma o mar, ele acalma a tempestade, sabe onde você mora, conhece o teu endereço, sabe de onde você veio e o que você está fazendo e o que ele tem para fazer através da tua vida e na tua vida. Você pode dar um glória a Deus? Então Jesus, ele perguntou ali: por que vocês são tão tímidos? Então a timidez, ela bloqueia a ação sobrenatural de fé. Não seja tímido, usa autoridade em nome de Jesus Cristo. Profetiza, Ezequiel. O Senhor, quando deu aquela visão para Ezequiel, Deus, ele não dá uma visão aleatória. Dentro de um contexto daquilo que Deus revela, é porque Deus tem algo maior. Louvado seja Deus. E o Senhor indagou a ele, perguntou a ele: Ezequiel, poderão viver esses ossos? Ezequiel 37. Ele falou: Senhor, tu sabes. Ele retornou a responsabilidade: Senhor, tu sabes. É lógico que Deus sabe. Mas nós queremos, às vezes, transferir a responsabilidade de volta a Deus, aonde você que tem que chamar para a responsabilidade, chamar para o peito, e em nome de Jesus dizer: Senhor, eu quero ver sinais, eu quero ver maravilhas, eu quero ver prodígios, louvado seja Deus, porque você é tão tímido. Você serve um Deus que abre porta, não a porta, que abate, que exalta, que faz, que traz, que leva, que envia e nos tira do monturo, Salmo 113, para nos erguer lá do meio dos necessitados, do monturo, e nos faz assentar no meio de príncipes e princesas. Louvado seja Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Por que tu é tão tímido? Aleluia. O Senhor, quando ele se levantou ali, ele colocou o mar para dormir e silenciou o vento. Você tem a dimensão do Deus que você serve? Louvado seja Deus. E no princípio, olha a autoridade de Jesus. Do capítulo 4, no versículo 1, vai dizer que Jesus, ele se assentou no barco para poder falar para a multidão. Muitos querem se erguer, né? Para se aparecer, uma divisa, um título, alguma coisa assim, para poder mostrar a credencial. Sabe por que Jesus sentou no barco? Oh, glória! Porque ele dispensou qualquer expressão corporal. Porque aonde há autoridade, a expressão corporal fica em segundo plano. O Senhor está dizendo para mim e para você: eu dormi na tempestade, porque aquele que tem convicção da identidade que tem, até na tempestade ele dorme. Louvado seja Deus. Descansa. Descansa, mas não viva de maneira inativa nas tuas atitudes. Não seja uma pessoa inativa, uma pessoa tímida. Tem autoridade, profetiza, Ezequiel. Ezequiel transferiu para Deus: Senhor, tu sabes. Aí Deus voltou para ele de novo: é, Ezequiel, eu sei mesmo, Ezequiel. Mas é o seguinte, Ezequiel, agora é contigo. Profetiza, Ezequiel, que tu vai ver o sobrenatural. Está entendendo o que Deus está dizendo? Por que sois tão tímido? Oh, aleluia. Profetiza que tu vai ver o que Deus vai fazer. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aquele que acalma o mar e o vento é o que te diz nessa manhã. Por que tu é tão tímido? Ainda não tens fé? A pessoa, quando é tímida, é um bloqueio para a fé. Mas usa autoridade. Seja usado e ousado por Deus. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Eu quero orar por cada um de nós. Pai, aleluia, eu te louvo, te exalto, Senhor, por todas as coisas. Muito obrigado por essa palavra que vem de encontro aos nossos corações. Continua nos sustentando, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Usa a autoridade, não seja tímido. Se inscreva no canal PR
Adailto Fonseca, Café com Bíblia. Ative lá o sininho, as notificações, dá um like para que esse canal cresça e alcance muitas almas sedentas pela palavra. Lembre-se, não seja tímido. Deus abençoe.